o dente, ele está em movimento, né? O dente, ele precisa de estar em movimento, né, doutor Gustavo? Isso acontece de forma natural. Ao longo da vida, os dentes se movimentam. Na criança, se movimentam porque estão se desenvolvendo, os ossos estão se desenvolvendo. E no adulto, desgastes, quebras, restaurações, o dente acaba se movimentando um pouquinho e muda de posição. A gente não percebe, né? Vamos ver essa movimentação. A gente acha que é fixo, mas na verdade não acontece dessa forma, né? Desde o nascimento, eles estão em movimento, né? Isso. A movimentação principal, né, é aquela que todo mundo conhece da troca dos dentes. Então, o dentinho nasce, ele se movimenta para dentro da boca, aí vem o permanente, nasce, se movimenta. Só que, às vezes, eles não entram tão alinhadinhos como estão aqui nessa simulação. Esse movimento, às vezes, pode causar alguns problemas. Se a gente encarar que no adulto a gente perde um dente e o dente de baixo ou de cima, por exemplo, se movimenta, acaba que cria uma maloclusão porque os dentes deixam de se encaixar da maneira que deviam. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que os dentes nasceram, só que infelizmente não tinha espaço suficiente para acontecer o alinhamento dos dentes. E aí que entra o dentista, o ortodontista, o especialista, que vai conseguir organizar a oclusão, ou seja, organizar a mastigação dessa pessoa. Quanto antes isso for observado e tratado, melhor, né? Exatamente. Às vezes o tratamento ele tem que ser iniciado cedo, em algumas crianças, em casos isolados, mas geralmente na adolescência é a fase que a gente recomenda o início de um tratamento. Mas por volta de 7 anos é a data que a gente recomenda que a criança visite um dentista pela primeira vez, para que o dentista oriente os pais se é necessário ou não o início de um eventual tratamento. Tá bom. O senhor falou de mastigação, o senhor falou de organização nessa mastigação. A gente tem uma pergunta da internet que fala sobre isso. Vamos ver? Olha só, a Marinete tem 33 anos, colocou o aparelho tem 1 ano. Será que funciona nessa idade? A Marinete tem várias dúvidas que também são dúvidas de várias pessoas e a gente vai falar também sobre o movimento orgânico da mastigação. Parece simples, parece muito fácil, mas precisa de muito trabalho para fazer isso de forma adequada. A gente vai falar sobre isso. Aquela pergunta que a gente tinha no bloco anterior, né? A Marinete, ela tem 33 anos, colocou o aparelho tem 1 ano e está com dúvida se funciona nessa idade. Muito jovem ela, Marinete. Doutor Gustavo, uma mocinha, Marinete. Criança, praticamente uma criança. Fernando, cuidar de dente, ter um dente bonito, um sorriso bonito, não tem idade. Ela pode botar aparelho, ela pode fazer qualquer tratamento odontológico, não tem problema nenhum. O importante sempre é encontrar um especialista em ortodontia, se for colocar aparelho, ou outros especialistas na área que ela precisa. Tudo está no Globoplay. A gente fica por aqui. Um ótimo feriado para você.